Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mensagens bíblicas, reflexões espirituais e palavras de encorajamento para a sua vida. Você já percebeu como a Bíblia nos alerta sobre os tempos em que vivemos? Muitos estudiosos da palavra afirmam que não estamos vivendo dias comuns, mas sim tempos em que sinais descritos nas Escrituras se cumprem diante dos nossos olhos. Quando falamos de 2026, não estamos nos referindo apenas a acontecimentos mundanos, mas sim ao que Deus tem revelado há séculos através da sua palavra. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, foi direto ao anunciar: haverá guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. Ele disse que haveria fomes, pestes e terremotos em diversos lugares, e que tudo isso seria apenas o princípio das dores. Olhe ao seu redor. Estamos vendo esses sinais se intensificarem. Conflitos entre potências mundiais ameaçam a paz global. A economia vive sob constante instabilidade. A natureza reage com furacões, secas e enchentes sem precedentes, enquanto doenças surgem e se espalham rapidamente, deixando populações inteiras em medo e incerteza. É impossível não lembrar das palavras de Cristo e perceber que algo maior está acontecendo. E os céus também não ficarão em silêncio. O livro do Apocalipse descreve sinais no céu que antecederiam momentos decisivos da história. O sol se escurecerá, a lua perderá o brilho e fenômenos grandiosos serão vistos no firmamento. Em 12 de agosto de 2026, teremos um evento real e confirmado: um eclipse solar total. Para os antigos, eclipses eram vistos como sinais importantes, e a própria Bíblia nos alerta: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse eclipse, para muitos, não será apenas um fenômeno astronômico, mas um lembrete poderoso de que Deus governa sobre o tempo, a criação e a história da humanidade. Estamos diante de um cenário em que a ciência, a política e a própria natureza parecem caminhar lado a lado com o que a Bíblia já havia anunciado. Não se trata de coincidência, mas de sinais. E a pergunta que ecoa é: estaremos preparados para o que está por vir em 2026? Outra passagem bíblica que chama a atenção está em Joel 2:30-31, onde o Senhor declara: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Essa passagem não fala apenas de sinais nos céus, mas também de acontecimentos que estremecerão a terra. Sangue, fogo e fumaça nos remetem a conflitos devastadores, a nações em confronto e a eventos naturais que já começam a se mostrar em nossos dias. É como se o próprio céu e a própria terra anunciassem que o tempo está passando. No livro de Daniel encontramos uma revelação impressionante. Impérios se levantam e caem. Ciclos de poder se repetem até que finalmente venha o reino eterno de Deus, que jamais será abalado. Muitos intérpretes creem que estamos à beira do fim de mais um desses ciclos históricos. E isso se conecta com a visão de 2026 como um ano de mudanças políticas e sociais significativas, conflitos entre potências mundiais, mudanças inesperadas de governantes e crises que podem reconfigurar completamente a ordem global. Tudo isso mostra que Deus está no controle da história, movendo as peças conforme sua vontade. Mas a Bíblia nunca fala apenas de tribulação. Ela também abre uma porta de esperança. Em Atos 2:17 está escrito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso significa que mesmo em meio às dificuldades e turbulências, haverá um grande derramar do Espírito de Deus. O mundo pode tremer, os reinos podem ruir, mas o Senhor promete renovação, um despertar espiritual que alcançará famílias, igrejas e nações inteiras. Enquanto muitos verão apenas destruição, outros experimentarão transformação, paz e salvação. Tudo isso nos mostra que 2026 pode ser um ano de provação, mas também de grande oportunidade espiritual. Deus está chamando seu povo para se levantar, vigiar e se preparar,
Porque a história não caminha ao acaso, ela segue o plano soberano do Criador. Assim, quando reunimos todas essas perspectivas, percebemos que 2026 pode ser um ano marcado não apenas por desafios, mas também por grandes oportunidades de transformação espiritual e social. Muitos veem esse tempo como um divisor de águas. Para alguns será um período de caos e incertezas, mas para outros será uma chance única de se aproximar mais de Deus e experimentar a verdadeira paz que só Ele pode oferecer. Pense comigo. Se olharmos para os sinais descritos na Bíblia, vemos que eles não existem para assustar, mas para despertar. O próprio Jesus disse que esses sinais seriam como dores de parto. E o que as dores de parto indicam? Que algo novo está prestes a nascer. Ou seja, as crises, os conflitos, os fenômenos da natureza e os sinais no céu podem ser entendidos como alertas divinos de que estamos nos aproximando de um novo tempo na história da humanidade. É verdade que quando ouvimos sobre guerras, rumores de guerras, pestes, fome e catástrofes, o coração humano tende a se encher de medo. Mas a Bíblia nos lembra que o medo não deve dominar aqueles que confiam no Senhor. Pelo contrário, esses sinais são como placas na estrada, nos mostrando que estamos no caminho certo, nos lembrando de que Deus está cumprindo exatamente aquilo que prometeu. Nada acontece por acaso. Nada foge ao controle dele. Talvez você esteja se perguntando: o que realmente pode acontecer em 2026? A resposta é: não sabemos todos os detalhes. Deus, em sua soberania, não nos dá um calendário exato com cada evento marcado. O que Ele nos dá são sinais para que possamos vigiar, estar atentos e não sermos pegos de surpresa. Isso significa que 2026 pode sim ser um ano de grandes desafios políticos, econômicos e sociais, mas também pode ser um ano de grande colheita espiritual, de avivamento e de renovação da fé. As Escrituras têm esse duplo aspecto. Ao mesmo tempo que alertam sobre tribulações e correção, também apontam para a esperança e redenção. Elas nos lembram de que Deus não deseja a destruição do ser humano, mas a sua salvação. Ele usa os sinais e as circunstâncias como um chamado ao arrependimento, uma convocação para que nos voltemos para Ele de todo o coração. E é exatamente isso que pode fazer de 2026 um ano especial, um tempo de retorno, reconciliação com Deus e despertar espiritual. Talvez você olhe para o mundo hoje e veja apenas caos, governos instáveis, guerras sem fim, desastres naturais cada vez mais intensos, famílias destruídas, valores se perdendo, a fé de muitos se esfriando. Mas em meio a tudo isso, existe uma promessa firme. A Bíblia diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa é a garantia de que, mesmo que tudo ao redor desmorone, aqueles que permanecem firmes no Senhor encontrarão paz e segurança. E é por isso que eu digo: 2026 pode não ser apenas mais um ano no calendário. Ele pode ser o ano em que Deus está chamando você para se levantar, mudar de vida, deixar de lado aquilo que te afasta dele e se aproximar mais da sua presença. Pode ser o ano em que muitas nações verão que a solução não está na política, na economia ou na tecnologia, mas sim em voltar os olhos para o Criador. As Escrituras não existem para gerar pânico. Elas existem para gerar preparo, vigilância e confiança. Assim como os sinais de trânsito nos orientam no caminho, a Bíblia nos mostra para onde a história está caminhando. E o destino final não é o caos, mas o reino eterno de Deus. O que realmente vai acontecer em 2026, só Deus sabe. Mas uma coisa é certa: se estivermos em Cristo, estaremos preparados para qualquer cenário. Porque a Bíblia nos garante que mesmo em tempos de tribulação, haverá paz, esperança e vitória para aqueles que permanecem fiéis. E eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Será que estamos vivendo apenas mais um ciclo da humanidade? Ou será que estamos de fato entrando em um tempo de grande transformação, como a Bíblia descreve? Essa é uma reflexão que precisa ser feita com seriedade, porque não se trata apenas de datas, mas de destino eterno. Portanto, meu convite hoje
É para que você não ignore os sinais e ensinamentos da palavra. Não trate as Escrituras como simples curiosidades, mas sim como um chamado direto de Deus para a sua vida. 2026 pode ser o ano em que o mundo enfrenta desafios, mas também pode ser o ano em que a sua fé se fortalece como nunca antes. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e inscreva-se agora no canal. Ative as notificações para acompanhar mais reflexões bíblicas que podem transformar sua vida. Juntos vamos vigiar, orar e nos fortalecer na palavra, certos de que Deus continua no controle da história.